Olá pessoal, tudo bem? E Caim matou Abel. Vocês todos já ouviram falar dessa história, essa história é bíblica. Ela é com certeza uma daquelas histórias tradicionais que a gente tem da nossa própria cultura cristã. E nós vamos usar essa história para falar da sombra numa das relações mais duradouras que a gente tem na vida, que é a relação fraternal. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está na série A Sombra e os Destinos da Vida. Como eu falei, a relação fraternal é uma das relações mais duradouras que a gente tem. É uma das relações que vai conosco ao longo de toda a nossa jornada da vida. E às vezes a relação tende a ser muito positiva e às vezes nem tanto. Nós começamos com uma coisa bíblica e na história bíblica um irmão mata o outro por inveja. Um irmão mata o outro por não conseguir lidar com a preferência, com a condição que o outro tinha e ele não tinha. Essa condição é uma própria condição da sombra, que é quando a gente não sabe o que fazer com esses sentimentos hostis e quanto eles aparecem nas nossas relações fraternais. Então a relação fraternal tem por si só a condição, por essa irmandade, ser tão duradoura, de trazer tantas coisas do nosso ser que ficaram ocultas, que de alguma forma a gente projetou, colocou no irmão, a gente não conseguiu lidar dentro de nós mesmos e nós começamos a colocar isso na relação. É muito comum a gente encontrar relações fraternas de pura competição e destrutividade. Como eu disse, ela ficou até meio bíblica. Também a gente é óbvio que tem outros exemplos. A própria história cristã, o Cristo é o grande irmão, é o grande fraterno, ele é o irmão de todos nós, como se ele viesse tirar de dentro de nós essa possibilidade só da competição. Contudo, na nossa cultura, como é comum a gente entender a competição como algo destrutivo, como algo que, ao invés de me alimentar, de dar para mim a possibilidade de buscar algo novo, poxa, se o fulano tem aquilo, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Não, a gente inventou uma forma, construiu uma forma, melhor dizendo, aonde a gente vai destruir o outro. Ah, se o outro tem aquilo, eu quero aquilo, então eu tiro dele para que eu tenha, para que eu prevaleça. Isso a gente cada vez mais encontra nas sociedades como um todo. Hoje em dia, muito das nossas competições, muito das nossas relações ainda estão marcadas por essa questão destrutiva. Mas vamos voltar então à sombra como um aspecto da fraternidade. Ora, quando dois irmãos começam a fazer uma competição e são instigados, irmãos não brigam, irmãos não podem brigar, e o que os irmãos mais fazem é realmente testar o limite do outro, porque estão testando o seu próprio limite, até onde eu posso ir. E todos nós, com as nossas dificuldades, ao invés de ajudarmos as crianças a formar um outro jeito de poder lidar com essa competição, aonde possa haver colaboração, muitas vezes a gente ou deixa a guerra, a rivalidade entre os irmãos correr solta, ou colocamos tantas impossibilidades dessa rivalidade, olhamos ela como algo tão tenebroso e tão raivoso, tão pecaminoso, vamos dizer assim, que o que é mais comum? A gente colocar isso para dentro, colocar isso na nossa própria sombra e a gente achar que não, eu sou fraterno, eu não tenho inveja. Não, eu sou fraterno, eu sou uma pessoa do bem, eu não sinto esse sentimento hostil. Não é verdade. A gente sente esses sentimentos hostis, sim. A questão, como sempre temos falado nessa série, é o que vamos fazer com essa hostilidade. O que vamos dar, que destino nós damos a esse sentimento. Se nós apenas colocamos ele dentro do nosso inconsciente como algo inaceitável, algo que a gente coloca como ruim, como negativo, e nunca nos propomos a olhar para ele, nunca nos propomos a entender como essa rivalidade pode se transformar em algo útil, pode se transformar em algo que é realmente do reconhecimento da minha própria personalidade, aí fica mais difícil. Aí realmente a gente fica num lugar de pouco autoconhecimento, de pouco autodesenvolvimento. Agora, no processo de autodesenvolvimento, a fraternidade, ela me ajuda a entender o que é mútuo, o que é comum. Ela vai me ajudar a desenvolver algo
fundamental para que eu possa ter, como se fosse uma grande ferramenta para que eu consiga me desenvolver. Ela vai dar a possibilidade que eu tenha uma noção do quanto eu realmente posso colaborar, o quanto eu posso ser fraterno. Fraterno no sentido mais positivo que a palavra possa nos dar, de uma grande fratria que pertencemos todos enquanto humanidade. Contudo, essa sombra, quando ela se desenvolve de um jeito extremamente hostil, extremamente negativo, a inveja fica dominando todas as relações, todas as formas como eu vou olhando o que o outro tem e vou me diminuindo, entendendo que eu não posso ter. Ou para que eu possa ter isso, eu preciso entrar no destrutivo, o destrutivo que eu faço com o outro. É como se esse irmão internalizasse, entrasse dentro de mim como uma parte destrutiva. Quantas e quantas vezes a gente vai escutar das pessoas: eu não queria fazer dessa forma, eu não entendo por que eu estou me sabotando, por que eu estou fazendo algo tão negativo comigo mesmo, eu não compreendo por que eu estou nesse destrutivo. A caminhada, muito da caminhada da psicoterapia, ela vai bater nesse lugar. As pessoas no processo de autoconhecimento vão bater nesse lugar do destrutivo. E é como se não houvesse saída, porque como que eu reconheço que dentro de mim há algo que trabalha contra mim mesmo, é algo que vai fazendo com que os meus desejos, ao invés de poderem se expressar, eles se aniquilem, porque eu não dou conta, eu não vejo que eu começo a fazer o quê? Um processo de negação, um processo de acabar com aquilo que eu mesmo estou construindo. Então, nesse momento é que a gente precisa ter a possibilidade de reconhecer aonde tudo isso começou. Qual é esse lugar do irmão interno que eu construí? Porque é como se eu tivesse me separado, como se eu tivesse dividido. Eu trago para o meu ego o quão bom eu sou e deixo na minha sombra o quão monstruoso eu sou. Só que um dia, a qualquer momento, a sombra bate à nossa porta, porque essa parte também é minha e eu não sei o que fazer. Eu apenas começo a perceber que eu fico destrutivo comigo mesmo, eu me saboto, eu procrastino as coisas, eu entro na preguiça, eu deixo para amanhã, eu começo a enrolar o meu próprio processo na vida. Ora, nesse momento foi o momento que aquilo que ficou dividido, como se viesse pedindo passagem e pedindo: tá, isso aqui também sou eu, isso aqui você não vai olhar, isso aqui você não vai trazer à tona. Então a gente volta lá no mito, a gente volta lá nessa história de Caim matou Abel. Ora, Abel aos olhos do Senhor produzia tudo com muita amorosidade, com muita possibilidade. Caim não conseguiu ver que ele também poderia fazer isso. O que Caim faz? Mata, destrói, porque não dá conta de integrar essa parte. Já perceberam que à medida que a gente está falando aqui na nossa série da sombra, é o que a gente acaba fazendo com a gente? Ou a gente entra num lugar tão destrutivo que esquece da nossa própria luz, esquece das nossas possibilidades. E ao deixarmos as nossas possibilidades, tudo o que é da nossa luz de lado, a gente também esquece da integração e a gente tem uma vida pela metade. Ou eu fico nessa coisa em que eu não aceito e faço sintomas, não aceito que eu tenho a sombra, ou eu não aceito que eu tenho a luz e fico nesse lugar invejoso, esse lugar ruim, essa expressão amarga, essa reclamação constante de que nada acontece é bom. Então, essas duas polaridades, esses dois lugares, o mito já nos coloca para poder entender: olha, isso tudo está dentro de você. Porque se a gente for pegar a própria história bíblica, nós não descendemos nem de Caim nem de Abel, nós descendemos de Sete, e a gente muitas vezes esqueceu de entender quem é Sete, qual é esse lugar, esse terceiro filho de Adão. Mas isso a gente deixa para um outro dia, quando a gente for trabalhar mais nas jornadas mitológicas. Aqui nos interessa entender que a possibilidade da integração, ela está lá nos escritos antigos. Porque, superada a dor de toda a questão da destruição, superada toda só a benevolência, só o lugar
mágico, como se Abel fosse tudo o que há de bom, tudo o que há de idílico, tudo o que há de idealizado na nossa história, aí sim a gente pode se ver mais nesse personagem de Sete, nesse personagem que integra, que pode dizer agora, desse ponto, a humanidade segue trazendo a luz e a sombra para a sua vida. Mas deixa eu voltar aqui com você mais um pouco sobre esse aspecto da fraternidade, porque eu tenho alguns pontos para destacar para você. E o que eu quero destacar com você são duas necessidades. As necessidades espirituais que nós temos e as nossas necessidades materiais. Ora, o que quer dizer isso tudo? Que tanto nós precisamos satisfazer o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa vida, sustentar a nossa vida no campo da matéria, quanto nós também precisamos sustentar a nossa vida no campo espiritual. A fraternidade, a irmandade, é a possibilidade de a gente, de fato, começar a compreender essas duas esferas dentro de nós mesmos. Quanto que nós podemos tornar a nossa vida possível em esferas diferentes, a nossa necessidade espiritual e a nossa necessidade material. Porque se nós juntarmos tudo isso num único lugar, se nós juntarmos isso e não entendermos que são necessidades distintas com fins distintos, a gente pode se perder. A gente pode ficar sem isso que o tempo inteiro eu chamo a atenção de vocês, a necessidade da integração. Por quê? Quando eu atendo apenas a necessidade espiritual, quando eu vou apenas para esse campo, é como se eu esquecesse que, todo dia, eu preciso me fazer como matéria e constituir qual é esse lugar que eu posso ocupar no mundo, como que eu posso ocupar um lugar no mundo, produzindo mais riquezas, mais abundância para o meu próprio mundo, e quanto eu necessito, de fato, de atender essa necessidade. Se eu fico apenas na necessidade material, esquecendo que toda essa outra necessidade espiritual precisa de uma atenção, eu também corro o risco de ficar desintegrado. Então a nossa grande possibilidade é como se a gente pudesse ser sacerdote. O sacerdote é aquele que tem o dom sagrado, o dom da própria existência. É como se eu pudesse trazer essa integração desses dois lados, um lado tão espiritualizado com um lado tão material, e eu posso integrar os dois, sempre lembrando, aonde eu vou satisfazer os dois, a forma como eu satisfaço essas necessidades se dão em esferas diferentes. É claro, a não ser que eu me vire um religioso, mas no nosso mundo onde a gente está buscando a integração da sombra, a gente não está falando sobre o aspecto da religiosidade, é o nosso aspecto da vida comum. Então, a necessidade que eu tenho de tornar a mim mesmo aquele que conduz a própria existência, aquele que dá serviço à sua própria existência, podendo integrar isso que a gente aprendeu desde cedo, a separar, que foi a nossa luz e a nossa sombra, a gente, à medida que vai integrando essas duas questões, é como se a gente então aceitasse esse papel humano, dono da nossa própria existência. Gostou? Tá compreendendo? Chegou aquela hora. Eu quero aquele like, eu quero aquela curtida que você pode dar. Não acionou o sino ainda? Tá na hora, meu amigo. Você aciona o sino que toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser informado de primeira mão. Ora, tá gostando? Eu quero um comentário seu, isso é importante para alimentar o canal. Ou encaminhe para os seus amigos, isso então ajuda mais ainda. Muito obrigado e até a próxima.